Começa agora o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a relação entre o descanso semanal do sábado e o descanso que nós vamos ter quando Jesus vier nos buscar e nos introduzir na cidade do descanso, a Nova Jerusalém. Está no ar o seu programa Lições da Bíblia. Temporada maravilhosa nós estamos vivendo, já é o nosso 11º encontro, veja, voou, hein? Está voando e a gente está no descanso. A gente está estudando sobre essa beleza de descansar em Cristo e eu estou na companhia dos meus amigos Márcio Tonetti, jornalista e editor na Casa Publicadora Brasileira. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pastor Vinícius. Prazer estar aqui na companhia de vocês e dos nossos espectadores. Legal, meu amigo. Fábio Correia, pastor Fábio Correia. Bom ter você com a gente, meu amigo, mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom estarmos juntos mais uma vez. Grande pastor e doutor Vanderlei Dornelles. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Vinícius. É uma alegria estarmos juntos novamente e conversar com os nossos telespectadores na Palavra de Deus. Exatamente. Eu vou pedir para você fazer uma oração. Pois não, oremos a Deus. Nosso Deus e amado Pai, queremos continuar a nossa caminhada com a Tua Palavra. Dá-nos o discernimento do Espírito, a compreensão, a mente ágil para compreender, para amar a verdade e por ela viver. Abençoa o estudo que teremos, a sequência dos nossos estudos da Tua Palavra, que a nossa mente possa se render realmente à Tua vontade e aos Teus caminhos. Abençoa os nossos telespectadores em seus lares, que a Tua presença seja sobre eles também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ansiando por mais, ou seja, desejando mais, não se satisfazendo com as realidades pequenas ou menores ou provisórias, é o título, tema do estudo desta semana, né? O texto base que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, diz o seguinte: Ora, diz o apóstolo Paulo, né? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles aqui são os israelitas, os hebreus, em sua trajetória do Egito a Canaã terrestre, passando pelo deserto. Essa trajetória que deveria durar 40 dias, se prolongou por 40 anos, exatamente por conta da relação cansativa, exaustiva, que eles tiveram com a proposta de descanso que Deus ofereceu para eles. Então veja que paradoxo, Deus oferecendo descanso e eles se cansando, não confiando no provedor do descanso. O apóstolo Paulo olha para essa situação relatada no Pentateuco e faz uma aplicação espiritual para nós. Obviamente porque identifica a nossa trajetória para Canaã celestial de modo similar à trajetória do povo israelita. Pastor Dornelles, Paulo usa a palavra exemplos, ou seja, que as coisas que eles fizeram devem servir de exemplos para nós, tanto as positivas, mas o enfoque aqui são as negativas. O que significa essa palavra exemplos aqui? Como a gente pode desenvolver um pouco mais em cima desse termo? Muito bem, geralmente usamos a palavra exemplo, né, para algo que nós devemos imitar. Mas Paulo utiliza aqui a palavra typos, né? Ele está escrevendo em grego, né? E aí a tradução da Almeida está como exemplos. Então ele de fato escreveu assim: estas coisas sobrevieram como tipos, né? Como uma exemplificação, e foram escritas para advertência nossa. Então é interessante esse conceito, né? Porque essa palavrinha aparece aqui, mas ela é um conceito amplo nas Escrituras, sabe? Esse conceito de tipo ou tipologia, né? Então, várias vezes nós temos circunstâncias, pessoas, eventos históricos que são representativos
de realidades escatológicas, né, plenas, né, adiante. Por exemplo, o Êxodo é um acontecimento histórico, né, tangível, pontual, registrado. Então, ele é uma exemplificação, ou um tipo, né, do êxodo espiritual, do processo da salvação. Que, como nós já falamos aqui, que é sair do domínio, né, do pecado para a liberdade em Cristo. Então, esse é um acontecimento. Uma pessoa, né, o profeta Elias, é um tipo do remanescente de Deus nos últimos dias, né, porque ele mantém, ele guarda a palavra, né, enquanto a maioria caiu em idolatria em Israel. E aí, nos últimos dias, segundo o Apocalipse, tem um remanescente. Então, ele é tipificado, né, exemplificado por Elias. A gente tem Jezabel, né? Então tem um homem e uma mulher também, no mesmo contexto lá. Jezabel é uma sacerdotisa pagã, que está paganizando o reino de Israel. E ela é tomada no Apocalipse como um tipo, né, uma representação da Babilônia, que faz o mesmo processo para o mundo, né, nos últimos dias. Essa trajetória de Israel, também como você destacou, ela exemplifica, né, ela tipifica a trajetória do povo de Deus para a Canaã celestial. E o guia também ele coloca para nós o seguinte, que Hebreus retoma a ideia do santuário, né? Então tem o santuário de Moisés e tem o templo de Salomão, depois o templo de Herodes, são um santuário terrestre. Ele também é uma exemplificação de um outro santuário, que está no céu, o verdadeiro, né? Então o tipo é uma realidade histórica, tangível, né, que aponta para algo superior. E aí todo o processo, né, todo o ritual do santuário também é exemplificação do plano da salvação. Aí tem o cordeiro, né? É um tipo de Cristo, né? O sangue do cordeiro, o sangue da aliança, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, né? Então, todas essas coisas do Antigo Testamento são retomadas no Novo como sendo exemplificações de realidades maiores. Há um perigo, né, da pessoa ficar com a coisa temporal, histórica, e perder de vista a maior para onde está apontando. Por isso a lição está dizendo, né? Ansiando por mais. Não podemos nos contentar com a exemplificação, temos de ir para o que é exemplificado. E dentro desses exemplos, né, pastor Dornelles, Márcio e pastor Vinícius, Paulo enumera aqui alguns exemplos negativos que nós não devemos imitar e seguir. Aqui, ó, então, 1 Coríntios 10, verso 7, ele fala, não sejam idólatras, como alguns deles foram. 8, não pratiqueis a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil. Verso 9, não ponhamos Cristo à prova. Verso 10, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram. Aqueles que não descansam, né? E foram destruídos pelo exterminador. Então veja, eles não entraram no descanso. Tanto na jornada, eles só reclamavam, só ficavam inquietos, como não entraram no descanso de Canaã. Por quê? Porque eles não conseguiram entrar nesse descanso. Então vejam, o que fala Ellen White para nós, essa escritora americana? Um texto muito interessante. Ela fala o seguinte, ó, por 40 anos, o mundanismo, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Veja, nós temos aí muitos bons exemplos do povo de Deus, nós podemos seguir. Mas, infelizmente, hoje, uma boa parte do povo que se diz temente a Deus, que serve a Deus, os cristãos, está seguindo os exemplos negativos do povo de Deus, os tipos, né, os modelos negativos. E por isso nós ainda não entramos no descanso verdadeiro, tanto aqui na terra quanto o celestial. Por quê? Porque estamos imitando em tudo a rebelião, a idolatria, o mundanismo do povo de Israel. Interessante que depois essa promessa do descanso ela vai ser repetida para Davi, né? Ou seja, o que ressalta, sublinha o aspecto de que o povo ainda não havia conseguido entrar no descanso. E aí, enfim, muito tempo depois, Paulo vem e repete essa mesma ênfase no contexto da Igreja Apostólica, ou seja, também enfatizando que ainda aquelas pessoas não haviam entrado no descanso de Deus, né? Ou seja, a promessa, ela continua sendo válida, e como vocês disseram, né, quem sabe ainda as pessoas não estejam
experimentando, né, na prática, a bênção de entrar nesse repouso. E o verso 11 tem esse contexto do tempo do fim, olha só. Essas coisas aconteceram com eles para servirem de exemplo e foram escritas como advertências a nós, porque o tempo do fim, ou o fim dos tempos, está chegando. Eu quero destacar exatamente esse ponto, pastor Fábio. Eu acho que você foi bastante feliz aqui nessa abordagem dos versos aqui, porque o apóstolo Paulo exatamente está tentando nos alertar para este ponto. A trajetória do povo de Israel, conforme ensinou o pastor Dornelles, ela é tipológica, ela é representativa, ela tipifica a nossa trajetória para o céu. Então nós temos que ter cuidado para que a nossa trajetória, conforme o texto de Ellen White que você leu, que pode ser curta, não se alongue exatamente porque nós repetimos os mesmos erros que os nossos irmãos israelitas cometeram nessa trajetória para Canaã. E o apóstolo, conforme você leu e destacou aqui, elenca alguns pontos de pecado que foram praticados por eles, mas que nós vemos acontecendo hoje, no tempo do fim, conforme você destacou. Por exemplo, o verso 7, idolatria. Idolatria é uma coisa que precisa ser ampliada o conceito dela, inclusive dentro do cristianismo, que diz guardar a lei de Deus, portanto não idolatrar, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, mas a idolatria, né, Dornelles, é um conceito mais amplo, né, que envolve mais do que uma imagem, mais do que um Deus. Aí, a idolatria tem aspectos que envolvem a substituição do Deus verdadeiro em nossa vida, né? Aquilo que cativa a nossa atenção, nossa afeição, né? Que tem a nossa dedicação, qualquer coisa que seja, é um ídolo, né? E Jesus deixou isso claro quando ele dá o nome de Mamon à riqueza, né? Ele personifica a riqueza. Então hoje não é só a riqueza. As pessoas são cativadas, atraídas, afeiçoadas, né? Pelo dinheiro, por um carro, né? Por bens, pela tecnologia, né? Por outras pessoas, né? Hoje tem o fenômeno do seguimento, né? E quantas pessoas seguem outras, né? Admiram, observam, sabe? Elas têm a afeição delas, né? Então, esses são ídolos. Os 3 P's, né? Posses, prestígio e poder. As pessoas estão atrás desse... E outras pessoas, né? Tem mais P ainda, né? Tem mais prazeres, né? Prazeres. Né? Agora você veja uma coisa ainda nesse ponto, por exemplo, o destaque da idolatria que o apóstolo Paulo faz aqui, ele pinça aqui a experiência do bezerro de ouro. E aí nós observamos a relação com o descanso ou a falta de descanso. Por que que os israelitas idolatraram com o bezerro de ouro? Arão ali fez aquele animal depois de ouro, depois disse que apareceu, né? Porque Moisés estava há 40 dias lá em cima, olha de novo 40 aqui, né? Há 40 dias lá em cima, e eles imaginaram que Deus havia consumido com Moisés por lá e que a promessa de Deus não se cumpriria. Então, toda a idolatria decorre dessa ansiedade de desconfiar de que Deus tem a competência de fazer aquilo que Ele prometeu e do jeito que Ele estabeleceu. Então, o ser humano vai lá e faz alguma coisa para tentar substituir a imagem de Deus, né? Eu acho muito significativo que, por exemplo, se nós pegarmos Isaías, a gente vai ver um dos conceitos que perpassam o livro de Isaías é a ideia da espera. Tanto é que lá no final, acho que no capítulo 40, verso 31, ele vai dizer assim, aqueles que esperam no Senhor. Por quê? Veja, não é digamos, um termo que vai ser inserido dentro do contexto do livro de Isaías pontualmente, mas em vários capítulos aparece essa ideia da espera. Da tardança, né? Sim, e assim, a principal noção de Isaías, por exemplo, é estabelecer um vínculo entre a espera e a idolatria. Por quê? Porque foi justamente a incapacidade do povo de esperar a atuação de Deus que levou o povo à apostasia e à idolatria. Então, você está dando um gancho fabuloso aqui, Dornelles, para a questão da tardança de Cristo. Então, nós aguardamos Jesus voltar. Essa é a nossa grande esperança. Somos adventistas do 7º dia. E se você ainda não é, nós convidamos você a fazer parte desse povo que aguarda a volta de Jesus e guarda o dia de descanso. Então nós aguardamos Jesus voltar, mas Ele ainda não veio. E enquanto Ele não vem, a gente deve continuar apressando a sua volta. Mas muitos vão
desanimando da promessa. E aí vão idolatrando, né? Veja que a idolatria tem tudo a ver com a questão do descanso aqui, né? É tomar um fardo, porque todo ídolo impõe um fardo, né? O dinheiro impõe um fardo, né? Os astros impõem um fardo. Imagina, às vezes eu vejo uma pessoa que se pinta, sabe, que desenha o corpo, né? Para imitar um ídolo, né? Veja que fardo, né? Ele impõe sobre seu próprio corpo, né? Uma marcação, sabe? Para seguir alguém, né? E ele coloca a idolatria aqui como ponto inicial e apontou outras coisas que são decorrências da idolatria ou são aspectos da idolatria. Ele fala na sequência de imoralidade sexual. Nós vivemos num mundo altamente pervertido em muitos âmbitos. Olha, ele está dizendo, cuidado para que vocês não entrem nessa mesma realidade que foi daquele povo. Depois ele fala de murmuração, que está plenamente associado com a ideia de falta de descanso. Murmurar, reclamar o tempo inteiro. É uma insatisfação contínua. É falta de contentamento, né? Reclamar. Então ele diz, olha, cuidado com isso, não é? Depois, antes ele ainda disse, não põe o Senhor à prova, ou seja, não fique duvidando de que Deus pode fazer aquilo que ele prometeu. E aí, como o pastor Fábio colocou, estas coisas, versículo 11, lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Gente, os fins do século têm chegado. Essa passagem está se referindo exatamente ao momento em que nós estamos vivendo. E aqui Paulo deu um raio-x preciso, uma radiografia plena, total, uma tomografia da realidade do mundo. É isso que está acontecendo aqui nos tempos finais. Esta realidade, porém, não pode ser a realidade da Igreja de Deus. O deserto não é o nosso lugar. Eu não quero ficar aqui mais. Eu não quero criar minha filha nesse mundo. Eu quero que Jesus volte. E eu não quero que esse deserto abrasador seja a marca da minha existência. Eu sonho com a volta de Jesus. Eu quero viver, entrar no descanso de Cristo. O deserto não é o nosso lugar. Mas imoralidade, idolatria, murmuração são as marcas do deserto e são as raízes que nos fincam no deserto. Então precisamos nos livrar disso, né? Bom, o nosso guia de estudos é uma bênção para a gente aprender a se preparar para ir para o céu, para entrar no descanso de Cristo, e esse guia está imperdível. Então, eu recomendo que você, que deseja conhecer um pouco mais sobre esse material, acesse o site cpb.com.br e você vai conhecer um pouco mais sobre esse material e outras pérolas que a Casa Publicadora tem para te mostrar. O Lições da Bíblia vai por um rápido intervalo e a gente volta já já. Mostra que o pecado é terrível, porque exige uma cena drástica, né? E veja, lá no passado era a morte do cordeiro, sangue ali derramado, espargido, e agora você vem para o Novo Testamento, João vê Jesus e fala, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,9, né? 1,29. E Jesus morre depois na cruz, numa cena dramática, né? Assim, drástica, mostrando que realmente o pecado, ele é terrível, né? Voltamos com o programa Lições da Bíblia e eu quero aproveitar e mostrar para você o material que vai abençoar a sua vida. Este comentário que foi escrito pelos autores do nosso guia de estudos, Gerald Kleinbeil e Chantal Kleinbeil, desenvolveram aqui ainda mais o tema tão maravilhoso que nós estamos estudando ao longo desta temporada. Então, recomendo que você tenha esse material e para conhecer mais sobre ele e mais sobre outros materiais da editora Casa Publicadora Brasileira, é só acessar o link que está aparecendo na sua tela, cpb.com.br. Amigos, nós estudamos no bloco anterior que a experiência do povo de Israel representa a nossa experiência. E o pastor Dornelles aqui fez uma lista de outras representações, embora históricas, factuais, mas que são apresentadas na Bíblia como símbolos da nossa experiência aqui. E uma desses pontos que ele destacou foi o santuário e, obviamente, o seu ritual. Então, o ritual do santuário hebreu, tanto na sua fase de tabernáculo, a tenda no deserto, quanto na sua fase templo já construído, edificado em Jerusalém,
apresenta muitos aspectos e nós não temos tempo aqui para destrinchar todas as nuances, as especificações dos ritos ali, mas eu creio que uma coisa que é muito vívida na nossa imagem e que também fala muito tipicamente ou tipologicamente para nós no ritual do santuário, era a ideia de se levar um animal, um cordeirinho, e ali o sacerdote, né, fazer todo aquele ritual, o indivíduo que estava apresentando aquele animal fazia a sua oferta, a sua confissão, a transferência do seu pecado para aquele animal, e todo o rito se estabelecia para expiação. Pastor Dornelles, esse ritual que o texto de Levítico, capítulo 4, 32 a 35, nos dá uma dimensão assim do que acontecia, apontava para algo superior, né? Perfeitamente. Veja que são várias atividades no santuário, né? Diversas, e muitas festas também religiosas. Mas a atividade do sacrifício era a principal. E havia diferentes tipos de sacrifício também, inclusive de aves, né? De animais, mas o típico é o sacrifício do cordeiro. E ele não é exclusivo do santuário, ele retoma ao período dos patriarcas, né? Os patriarcas tinham os altares, né? Então, no altar, eles sacrificavam um cordeiro. Se supõe que o primeiro cordeiro tenha sido sacrificado eventualmente no Éden, né? Porque Adão e Eva fizeram roupas de folhas, né? Deus fez para eram eles. duráveis, né? Depois Deus fez. Aí Deus vem prover a veste de pele, né? Se teve pele, teve um animal, né? Muito bem, então em Levítico 4 a gente tem o ritual básico, né? Então a pessoa que pecava, né? Ela chegava, ela trazia o cordeiro, colocava a mão sobre a cabeça dele e confessava o pecado. O cordeiro não falava nada, né? Mudo. Evidentemente. E então, esse cordeiro era imolado, né? O sangue dele era aspergido nas pontas do altar, né? E a maior parte descia para a base do altar, para o chão, né? Embaixo. Então, esse cordeiro não salvava ninguém. Nem o cordeiro lá no Éden, nem o dos patriarcas, né? Porque todos eles eram apenas uma representação do verdadeiro cordeiro, né? Aí é por isso que Pedro fala aí, não fomos comprados, né, pelo sangue de bodes e cordeiros, mas pelo sangue do verdadeiro cordeiro, né? E o verdadeiro cordeiro já está em Isaías, né? Olha, capítulo 53, né? E olha como essa passagem retoma exatamente o sacrifício, né? 53, 6, ó. Todos nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, né? E ele foi levado como cordeiro e não abriu a sua boca, né? Então, Jesus vai para a cruz, né, na mesma atitude do cordeiro, sabe? Porque ele é o verdadeiro cordeiro, né? E ele diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Então, o cordeirinho lá morria por causa do pecado de alguém, né? Não era culpa dele. Moído pelas nossas iniquidades. E Isaías 53, 4 diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, é muito interessante perceber que no ritual todo do santuário nós temos uma exemplificação, né, do plano da salvação que Jesus consuma com a sua morte, né, e sacrifício na cruz. A cruz é o altar do sacrifício. Ele derrama o sangue, né? E aí com esse sangue a humanidade pode ser comprada de volta para Deus. E essa exemplificação, pastor, mostra que o pecado é terrível, porque exige uma cena drástica, né? Porque veja, lá no passado era a morte do cordeiro, o sangue ali derramado, espargido, e agora você vem para o Novo Testamento, João vê Jesus e fala, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,9, né? 1,29. E Jesus morre depois na cruz, numa cena dramática, né? Assim, drástica, mostrando que realmente o pecado, ele é terrível, né? Mas ao ele morrer na cruz, ele então cumpre todos esses rituais, né, antigos de morte de cordeiros aí. É interessante que no santuário, então, a natureza do cordeiro é manifestada, né, da submissão e a natureza do pecado. E na cruz, igualmente. Então, a natureza de Deus se manifesta no sacrifício do amor, da misericórdia, né? E a natureza do pecado também, como malfeitor, né, é manifestada. Verdade. Uma coisa que me chama a atenção também é que a questão da expiação, né, nesse processo do sacrifício, a expiação não era realizada em si apenas pelo sangue em si, mas pela ministração, pelo sangue que era derramado e aplicado. E aí o livro de Hebreus vai lembrar a gente, por exemplo, lá em Hebreus 8, verso 2, né,
de que como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, ou seja, Cristo é quem está ministrando, né? Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos. Então, quer dizer, o significado e a concretização, né, do sacrifício estava no papel do sumo sacerdote de realizar a expiação, né, que prefigurava a ministração, né? A ministração. Porque quanto sangue é derramado, não é? Exatamente. Mesmo nos tempos antigos, alguns animais certamente morriam num acidente, de alguma maneira, e não eram oferecidos. E esse sangue não tinha representação nenhuma, né? Nenhuma. É importante pontuar, né, que o custo do descanso é um trabalho de Deus, né? Em Gênesis é o trabalho da criação. Só depois vem o descanso, né? No 7º dia. E na salvação é o trabalho de Cristo do sacrifício. Então, é pelo sacrifício dele que nós podemos encontrar descanso novamente e liberdade outra vez. Pastor Dornelles, no bloco anterior nós estudamos um pouquinho sobre os significados de tipologia, você nos ajudou um pouco nesse sentido, e nós vimos claramente que em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que aquilo que os israelitas viveram representa a nossa realidade hoje. E entre as realidades que os israelitas viveram está a realidade do santuário e do ritual do santuário. Então, se o ritual do santuário ocorreu lá com eles, eles tinham isso, significa que este ritual aponta para uma realidade que estamos vivendo hoje. E a gente viu, você explicou agora, o conceito de que a morte do Cordeiro representava a morte de Cristo, que o altar representava a cruz. Veja, nós não podemos parar na cruz então, o santuário está incompleto, porque se a cruz representa o altar, o santuário não é só altar, o santuário tinha lugar santo e lugar santíssimo, e a experiência da expiação, ela não se restringia ao momento em que o cordeiro era sacrificado, na verdade ela iniciava ali, porque havia transferência do pecado do pecador para o animal morria e o sangue ficava... era o depositário daqueles pecados que eram transferidos para o sacerdote ou para o sacerdote quando comia a carne do animal e o sangue para o santuário ao ser aspergido ali. Então, vamos falar um pouquinho, e Hebreus 4 vai nos ajudar, o livro de Hebreus em realidade nos ajuda como um todo a perceber que o santuário terrestre representa um santuário superior. Em Êxodo capítulo 25, Deus mesmo nos diz ali por meio de Moisés, de que Moisés deveria construir um tabernáculo a exemplo daquilo que ele vira no monte. De um modelo. E aí é muito interessante, né, Vinícius? Porque, enfim, o pastor Dornelles falou bastante sobre a questão dos tipos, né, da tipologia bíblica. E talvez a gente pudesse abrir um parênteses aqui para dizer que um tipo, né, é diferente de uma alegoria, porque uma alegoria, e hoje existe às vezes a tendência de as pessoas alegorizarem, né, a narrativa bíblica, uma alegoria é algo imaginativo. A tipologia, um tipo dentro das escrituras é algo que tem uma conexão histórica, ou que reforça comprovações bíblicas, vários das textos escrituras, bíblicos. né? Ou seja, aponta para uma realidade realmente existente. Exatamente. O santuário é uma realidade existente no céu. Perfeitamente. Veja, então, como você bem disse, né, não termina na cruz, porque o sacerdote fazia o sacrifício no altar do sacrifício, ele precisava de entrar no santuário, no lugar santo, né, para oferecer o incenso, isso todos os dias, para repor os pães da proposição, renovar o azeite das lâmpadas, né? E isso era feito ao longo do ano e uma vez no ano, no final do ano ritual litúrgico, né? Então vinha o dia da expiação, em que o sumo sacerdote entrava com o sangue, né, no lugar santíssimo, para fazer a expiação de todos os pecados que tinham sido depositados, né, no santuário ao longo do ano. Então, quando nós lemos a Bíblia e pensamos que o plano da salvação se consuma na cruz, nós estamos só no primeiro ponto do santuário, só no altar do sacrifício, né? Ainda falta o lugar santo e o lugar santíssimo. Então a Bíblia é muito clara em falar para nós de que o santuário de Moisés, né, é uma cópia, é uma representação do verdadeiro, que está em cima, né? Vamos ler pelo menos uns 2 textos, né, para que o nosso telespectador não tenha dúvida disso. Olha, Salmo 11, né? Salmo 11, versículo 4, por exemplo. O Senhor está no seu santo templo, nos céus.
Nos céus tem o Senhor o seu trono. Interessante que ele relaciona o santuário, o templo, né, com o trono, aqui no Salmo 11. Salmo 33, né? Salmo 33, versículo 14. Veja, nós estamos falando da realidade, né, do santuário celestial. O verdadeiro, né? Então, Salmo 33, versículo 13 e 14. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Olha dos céus, né? Então, veja, o santuário dele está no céu, é chamado de templo, é chamado de morada dele, né? E de lá ele vê todas as coisas. Então, a Shekinah, que estava no lugar santíssimo do templo de Moisés, na rei de Salomão, era apenas uma representação do verdadeiro que está lá. Né? Podemos ver também rapidamente o Salmo 102, versículo 19. 102, 19. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou a vista à terra. Do alto dos céus, do seu santuário. Bom, e como é que nós temos uma comprovação, né, de que esse santuário lá também tem esse aspecto da intercessão, do lugar santo e santíssimo, né? Aí, o livro de Hebreus, a gente vai estudar um pouquinho dele agora mesmo, né? Mas deixa eu mencionar um texto só de Apocalipse, capítulo 8, veja, versículo 3, né, diz assim, veio um anjo, ficou em pé junto ao altar. Mas não é o altar do sacrifício. O altar do sacrifício é a cruz, né? Aí diz assim, com um incensário, é o altar do incenso. Que ficava no lugar santo. Né? Estava no lugar santo, né? E foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então aqui nós temos um ritual do santuário, só que no santuário celestial, depois da cruz. Depois da cruz. Então há um trabalho, né, de intercessão, de mediação e de expiação que tem lugar lá em cima, depois da morte de Cristo na cruz. Você veja, alguns cristãos, a maior parte da cristandade não tem dificuldade de trabalhar o tema da tipologia. E vão enxergando a exemplificação das coisas do passado, do antigo Israel, e aplicam a realidade da igreja. Mas eles param, lamentavelmente, na cruz e não observam que a tipologia avança para as realidades superiores, que inclui o santuário celestial. Essa é uma abordagem, um aporte da Bíblia e desenvolvida no contexto da teologia adventista. E nós falamos isso para exaltar o nome de Deus e porque esta doutrina, a doutrina do santuário celestial, abre as portas para uma compreensão ampla e plena da experiência da salvação. A cruz de Cristo é expiação provida, ou seja, ali ele paga o preço. Mas a obra sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial é a expiação efetivada, aplicada. Se não se efetivar, se o sangue não for apresentado como expiação para o pecado, o sacrifício no altar, que é a cruz, não é válido, não é suficiente, ele não tem aplicação. E Paulo faz um convite para nós. Em Hebreus 10, 19, ele fala assim, ó, portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário. Qual o santuário que é esse aqui? Fantástico, né? O terrestre não existe mais? Pois é. Então é o celestial. Já ele fala assim, ó, tem uma ousadia de entrar, claro, pela fé, né, nós vamos entrar no santuário, porque lá Cristo faz uma obra de intercessão, ele é juiz, é advogado, e na sequência ele elenca, né, várias coisas que nós podemos fazer para entrar no santuário, inclusive a questão da oração, né? De você buscar a Deus, da comunhão com Deus, para ter acesso ao santuário e ter acesso ao perdão, porque ele continua aplicando hoje no céu os méritos do seu sangue da cruz. É sublime a gente pensar, né, que a gente pode ter essa conexão, essa ligação direta, né, o acesso direto ao trono da graça. O caminho foi aberto por Cristo, né, que foi o primeiro que entrou lá. Vocês vejam que essa é uma realidade que sempre existiu. Por exemplo, no período do cativeiro babilônico, o templo de Jerusalém estava destruído. Mas a Bíblia nos informa que Daniel orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, é verdade, mas não havia sacerdote, não havia expiação, não havia nada ocorrendo no templo de Jerusalém. Para onde Daniel apontava suas orações? Para o santuário celestial, onde Deus habita. E o mesmo Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8 do seu livro, nos mostra que haveria uma atuação de um símbolo que se refere a uma entidade ímpia, chamada chifre pequeno, que se levantaria contra o santuário de Deus, profeticamente após a destruição plena do santuário de Jerusalém. Então, que santuário é esse? Contra quem o chifre pequeno se levanta? O santuário celestial. Então, veja bem, o templo celestial é uma realidade
apresentada na Bíblia, tipificada aqui no templo construído em Jerusalém e no tabernáculo do deserto, e plenamente vista no santuário celestial, e a Bíblia não deixa margem de dúvida para isso. Perfeitamente. É interessante quando vemos em Hebreus, né? O pastor Fábio acabou de mencionar o capítulo 10, né, versículo 19, tendo intrepidez para entrar, né? A grande ênfase de Hebreus é na entrada, entrar. Então, aqueles que não entram, resistem a entrar, é aqueles que entram. Entrar pressupõe um espaço, né? Então, veja, há alguns espaços para entrar. Então, Adão e Eva entram no sábado, né? Eles entram no Éden, lugar de descanso e da presença de Deus. O santuário celestial, aqui em Hebreus, né, é o lugar da presença, onde nós somos chamados a entrar. E ele diz que Jesus entrou primeiro, abriu o caminho para nós, e nós podemos entrar, né, à presença do próprio Deus e encontrar o descanso verdadeiro. Amém. Você veja que o inimigo de Deus, por outro lado, ele tenta fazer um santuário fake aqui na Terra, né? Desviando a atenção e os olhos do povo de Deus do santuário celestial e tentando impedir essa entrada salvífica, essa entrada que salva. Então, o que ele faz? Ele constrói tabernáculos, né, ou santuários, apresenta rituais que pretendem substituir a adoração verdadeira, né, desviando o povo do verdadeiro santuário. Nós temos o privilégio e o direito de entrarmos no santuário de Deus. E nós podemos fazer isso. Agora nós vamos para um rápido intervalo e Lições da Bíblia volta já já. Eu acho que isso contraria, né, aquele pensamento de que o sábado é assim, uma prática legalista, né? Porque se ao descansar, se ao obedecer nós descansamos, então isso refuta, né? Exatamente, porque o legalismo nos traz enfado, cansaço, enfim, essa luta por tentar agradar a Deus, fazer algo e conquistar por meio disso o próprio descanso, né? Voltamos com o programa Lições da Bíblia e hoje nós estamos falando sobre o descanso que Cristo nos oferece e as representações desse descanso na Bíblia. E você sabe, eu quero oferecer para você um material imperdível para você aprender sobre o descanso sabático, essa bênção semanal que Deus preparou para você e para a sua família. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre a belíssima doutrina do sábado e enxergar a comprovação bíblica da perpetuidade e da permanência dessa bênção para a nossa vida, convido você a ligar no telefone que está aparecendo em sua tela ou passar uma mensagem de WhatsApp que também está aparecendo em sua tela e nós vamos enviar para você gratuitamente. É um presente nosso para você essa revista. Amigos, nós estamos falando sobre essa relação tipológica, que é a representação. O povo de Israel vivia uma realidade que representava a realidade que nós estamos experimentando hoje em direção a Canaã celestial. No bloco passado, nós vimos como o santuário é um elemento importante dessa representação e que todo ritual que se executava no santuário tipificava ou representava uma realidade superior, incluindo a própria existência de um santuário celestial. Nós vamos à passagem de Hebreus capítulo 4, porque aqui existe algo muito importante para a gente trabalhar um pouquinho. Diz, por exemplo, o verso 4, Hebreus 4, 4. Porque em certo lugar, e aqui o apóstolo está citando o Antigo Testamento, assim disse, no tocante ao 7º dia, sábado. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Pastor Dornélios, veja que coisa interessante. O apóstolo autor do livro de Hebreus aqui está nos dizendo que o sábado representa um descanso que o povo de Israel teria. Então, o apóstolo aqui faz uma relação entre o descanso sabático semanal e o descanso que o povo encontraria em Canaã celestial Canaã terrestre, após a peregrinação deles no deserto.
Então, aquele descanso que chegava toda semana indicava para eles o tipo de experiência que eles teriam em Canaã. Então, encontramos aqui uma relação entre sábado semanal e descanso, entrada em Canaã. Então, o sábado poderíamos dizer que representa também o descanso que o povo de Deus terá. É um tipo. Quando Jesus voltar. É um tipo. Perfeitamente, que eu vejo, quando ele fala em Deuteronômio, né, que é para guardar o sábado, porque foste servo na terra do Egito, então ele está relacionando diretamente a entrada no sábado com a condição de liberdade. Quem não entra no sábado não está livre. Então isso está claro em Deuteronômio. Né? Por outro lado, quem não entra no sábado porque não está livre, né, não entrará em Canaã. E aí tem a geração toda que sai do Egito que não entra em Canaã. Então, e não entrou em Canaã por quê? Porque eles não entraram no sábado e não entraram no descanso espiritual. Ou seja, eles queriam continuar debaixo do domínio do faraó. Muitos desses Então, aqui eram aqueles que iam tentar colher o maná E no sábado, no colher o maná. sábado, né? Então, entrar no sábado, entrar no descanso espiritual, entrar na liberdade, são condições para entrar em Canaã. Agora, Paulo não está escrevendo para os israelitas, ele está escrevendo para toda a comunidade cristã, falando do santuário. Então, quando ele fala assim, resta um repouso, né, olha, o verso 9, né, resta um repouso para o povo de Deus, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, né, a fim de que não caia, ninguém caia segundo o exemplo, o tipo da desobediência, né. Então, que repouso é esse que ele está dizendo que resta? É o mesmo, né, dos israelitas. Porque para entrar na Canaã celestial, no novo céu e nova terra, tem de entrar primeiro aqui na condição de liberdade em Cristo, né? E na prática, isto é entrar no descanso do sábado, que marca, né, a saída do mundo, do Egito, né, para ser propriedade de Deus. Tem um outro elemento importante que agora contextual em relação ao livro de Hebreus, que ele foi escrito, conforme o título diz, para cristãos hebreus. E uma palavra que aparece muito no livro de Hebreus é a palavra melhor e seus desdobramentos, superior. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre aquilo que ele está oferecendo nessa carta e a realidade com a qual esses cristãos estavam sendo tentados a permanecer. E que realidade era essa? A realidade de ficar com o tipo e esquecer do que o tipo representava. Então, já havia algum tempo aqui, provavelmente perseguição contra aquelas pessoas por seguirem Jesus, que havia ascendido ao céu e entrado no santuário, mas eles estavam ali ligados diretamente às realidades sacrificais, ritualísticas, culturais, que envolviam a religião judaica, que, lamentavelmente, em sua liderança, havia rejeitado a aparição da realidade superior. Ou seja, o Cordeiro, como diz João Batista, que tira o pecado do mundo, apareceu e eles não reconheceram, como diz João capítulo 1. Eles não viram. E então esse Cristo agora, que é o grande Messias esperado, a grande realização, agora está no céu em seu santuário e eles não estão com os olhos lá. Então Paulo diz, por que estão fazendo isso? Resta um repouso para vocês. Vamos entrar nesse descanso e não façam como os nossos antepassados que não entraram. É que o livro, a carta de Hebreus é escrita no contexto da destruição do Templo de Jerusalém. Exato. Então o apóstolo está prevendo que tanto os judeus quanto os cristãos ficaram perdidos, desnorteados, sem templo, né? Aí ele quer mostrar, não, o verdadeiro templo não é este, né? É o que está lá. Aí ele fala no capítulo 8, o essencial de tudo que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário. Então não é o sacerdote mais terrestre que importa, né? Porque esse santuário vai passar. E aí toda a classe sacerdotal é morta. No ano 70, na destruição de Jerusalém. E Hebreus, mas temos o ministro verdadeiro que está lá em cima. Hebreus 4:11, voltando para Hebreus 4, ali então, pastor, né? Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele, olha de novo a palavra entrar, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Então, veja, o povo de Israel não entrou pela desobediência. Nós também não iremos entrar pela desobediência. Quando meu pai vinha, ele era muito bravo, queria bater na gente. Uma vez eu peguei e roubei um carrinho do vizinho. Merecia apanhar mesmo. E eu não dormi, não tive descanso, não sosseguei enquanto não fui castigado. Ou enquanto não resolvia com o meu pai. Nós também hoje não descansamos enquanto nós enquanto fomos desobedientes,
nós não vamos entrar no descanso, seja o espiritual, seja o descanso sabático, até aqui agora semanal, e aquele da Canaã celestial. Então nós precisamos buscar a obediência. Isso é muito interessante porque o Hebreus 4, verso 6 fala que eles não entraram no descanso por causa da desobediência. A gente estava até conversando aqui no intervalo uma coisa que eu acho muito interessante. Veja bem, o Cordeiro representa Cristo nessa relação tipológica. E o mundo cristão em geral admite, porque é óbvia essa relação na Bíblia, certo? Só que aqui o apóstolo acabou de nos mostrar que o sábado do sétimo dia representa o descanso celestial que Deus nos oferece, certo? Então veja lá, o tipo precisa ser respeitado, ele não pode ser modificado. O cordeiro representa Cristo, não é o avestruz, não é o elefante, é o sangue do cordeiro, não é o sangue do avestruz, do elefante. Não posso substituir o animal, porque senão o tipo não representa a realidade superior. Por mais parecido que seja. Por mais parecido que seja. Então, da mesma forma, o sábado do sétimo dia representa o descanso da vida eterna que Deus quer que nós entremos. Eu não posso trocar o tipo. Eu não posso trocar o sábado para o domingo e dizer agora o domingo representa o descanso, porque esse não é o tipo. O tipo é sábado. Esse é o descanso, o sétimo dia. E eu acho que isso contraria, né, aquele pensamento de que o sábado é assim uma prática legalista, né? Porque Descanso, se ao descansar, se ao obedecer nós descansamos, então isso refuta, legalismo. né? Exatamente, porque o legalismo nos traz enfado, cansaço, enfim, essa luta por tentar agradar a Deus, fazer algo e conquistar por meio disso o próprio descanso, né? E aqueles que se acostumarem com o sábado aqui da terra, também terão prazer do sábado do céu, porque Isaías 66, 22, 23 fala, né, que lá no céu nós, de sábado a sábado, chegaremos para adorar a Deus. Então temos que nos acostumar aqui na Há uma terra. urgência, né, em toda essa situação de Hebreus, né? Somos chamados a entrar, esforcemos-nos, né? Por quê? Porque, segundo o Apocalipse, vai chegar um momento em que não poderá entrar mais. Olha, Apocalipse 15, né, ele tem a visão dos 7 anjos que tem as 7 taças com os 7 últimos flagelos. Né? Eles saem de dentro do santuário, do lugar santíssimo do santuário. E aí diz assim, Apocalipse 15, 8, né? E o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário. Então, ou seja, a porta está aberta, Jesus entrou primeiro, abriu o caminho, né? E nos chama a entrar na presença de Deus, entrar no sábado, né? E preparar-se para entrar na Canaã celestial. Mas a porta vai se fechar em algum momento. Então você tem de entrar enquanto é tempo. Né? Então os nossos telespectadores e todos nós aqui, apressemos-nos, né? Para entrar naquele Saber o que Hebreus 7 diz aqui, né? Esse senso de urgência, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Exatamente. E aqui o Salmo 95, que está sendo citado aqui, evoca a experiência de Meribá, né? Que é aquela experiência da murmuração por causa da suposta falta de água, né? E essa murmuração por conta da falta da água para beber fez com que o próprio Moisés não entrasse em Canaã terrestre. Veja, não só o povo rebelde não entrou, mas o próprio líder deles porque bateu na rocha. Então, o apóstolo aqui está pegando esse exemplo e está dizendo, olha, veja bem, se vocês rejeitarem o descanso que Deus oferece hoje, vocês vão perder o descanso superior que Ele representa. Então, cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Esforcem-se, diz o verso 11, esforcemo-nos, pois para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Você citou o verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Gente, não é tempo de coração duro, é tempo de se esforçar para entrar no descanso que Deus tem para nós. Precisamos usufruir dessa bênção. E na sequência do texto, gente, que coisa interessante, ele fala da palavra de Deus. Aparentemente não há conexão direta aqui, mas existe. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada. O apóstolo aqui vai mostrando o papel da palavra de Deus em avaliar a nossa vida, em contrapor a nossa existência e os nossos pecados, os nossos hábitos, os nossos vícios.
e evoca o sentido de purificação que a palavra de Deus oferece. E esse sentido ele é pleno no santuário de Deus, onde nós somos convidados a entrar. É ali, por meio da palavra de Deus, que nós somos julgados, avaliados, penetrados por essa palavra que vai arrancando o pecado de nossa vida no contexto desse juízo. E é por isso que no fim dessa passagem aqui no verso 13, ele diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença da palavra de Deus e do Deus dessa palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E prestamos contas aonde? No santuário de Deus, em seu juízo, onde nós somos convidados a entrar sem medo, porque Cristo é o nosso intercessor. Ele está no santuário, intercedendo por nós, oferecendo o seu sacrifício para a nossa salvação. O santuário celestial é uma bênção de Deus, é o local da habitação dele, e nós somos convidados a viver com Cristo lá. O santuário celestial é o descanso de Deus, e esse santuário, o descanso de Deus, está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.